que a maior oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A maior oração é o amor. A maior oração é o amor. Precisas orar, mas tu deves lembrar que a maior oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Não, Amora, não. Maravilha, gente. Obrigada, Glauco. Obrigada. Muito obrigada por preparar este ambiente para nós, né? Começarmos com harmonia, com tranquilidade, com serenidade. Só uma dúvida. Já terminou o repertório? Posso seguir? Tá bom, obrigada. Gente, só lembrando, antes da gente dar o início, que o Calci vai fazer uma espécie de roda de conversa. E como somos muitos, já somos 88 participantes, podem colocar as perguntas no bate-papo, que a gente vai organizando para passar para o Calci, tá? Enquanto ele vai falar sobre mediunidade, os desafios de hoje. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos fechar os nossos olhos, nos envolver ainda com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso mestre, querido companheiro de todas as horas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprender um pouco mais a respeito desse presente em nossas vidas, a mediunidade. Obrigada por iniciarmos mais um semestre. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Que assim seja. Bom, só lembrando também que se tiverem muitas perguntas e não for possível, né, contemplar todas, nós daremos um jeito de abordá-las futuramente, em outras ocasiões, inclusive no nosso Instagram. Para quem não conhece, o MEP tem um Instagram que chama mep.feego. É um Instagram com conteúdo totalmente voltado para a mediunidade. Conteúdo que aborda o tema com base na fonte mais segura a seu respeito, que são as obras básicas e as complementares. Então, vale muito a pena acompanhar. A gente está se programando para trazer novidades, mais interação com todos. E, sem mais delongas, gostaria de chamar o Calci para começar com a explanação dessa noite. Mediunidade, os desafios de hoje. Com você, Calci.
Muito obrigado, Marlene, pelo convite especial. É uma honra e, acima de tudo, uma alegria grande, viu? Participar desse trabalho fabuloso que vocês iniciaram já há bastante tempo e que agora, apesar da pandemia, dão continuidade. A gente precisa lembrar que lá no livro dos médiuns, já que o assunto é mediunidade, lá no livro dos médiuns, eu convido os companheiros a irem lá no capítulo 31, na segunda mensagem. É uma mensagem do filósofo inglês Chateaubriand. Lá, Chateaubriand, com outras palavras, ele deixa para a gente uma informação interessante. Ele diz que o que caracteriza o mundo de regeneração é a facilidade de comunicação. Nós temos facilidade de comunicação hoje? Temos. A prova está aqui. Nós estamos, e há quase uma centena de companheiros espalhados aí para quanto é canto, e como se nós estivéssemos num lugar só. Então, hoje nós temos facilidade de comunicação anunciado por um ato mediúnico, uma mensagem do filósofo Chateaubriand. Mas por que o mundo ainda continua assim, desse jeito, com essa característica ainda de expiação e prova, de mundo primitivo e etc.? É porque nós ainda não aprendemos a questão da regeneração. O mundo espiritual já dotou o planeta de todas as condições para tal. Falta a nossa participação. E aí a gente, voltando para o assunto de hoje, os médiuns têm uma atividade muito grande neste processo de regeneração da humanidade. Então, é um dos primeiros desafios que a gente observa. Então, é exatamente esse. A espiritualidade conta e espera, solicita de todos nós uma atuação de maneira mais efetiva ou proativa, a fim de que as vozes celestiais se manifestem de maneira mais ampla. Então, esse é um desafio. Eu estou com um barulhinho ruim aqui na minha. Eu vou tentar tirar. É um primeiro desafio que a gente começa a ter para todos nós médiuns. E aí a gente elastece a coisa e diz: médiuns ostensivos ou não. E os médiuns, a gente observando a história, a gente observa sempre, presta atenção, quando você lê um livro de história que relata um fato histórico, você perceberá lá sempre a atuação de alguém que inspiradamente deu uma orientação e as coisas mudaram de rumo, tomaram um rumo melhor, se equilibraram. É o papel do médium na história da humanidade. Por que não hoje também? A pergunta é essa.
Acho que travou aí, né? Eu acho que travou. Acho que o Calci... Alô? Calci, você nos ouve? Perfeitamente ouvindo. Então, você parou naquela pergunta é essa. Foi só até aí que a gente ouviu. Ah, é? Voltou Sim, agora? agora estamos ouvindo. Agora eu não sei mais que pergunta que é. A pergunta é: se os médiums tiveram uma atuação grande na constituição da história da humanidade, por que não hoje também ter? Isso é um desafio para a gente, para nós médiums ostensivos e aqueles que não são ostensivos, mas que conseguem expressar as vozes celestiais. Porque se a espiritualidade já implantou na Terra, e nós vimos na mensagem de Chateaubriand, implantou todas as condições para o mundo de regeneração, por que o mundo ainda está muito parecido com o mundo primitivo ou com o mundo de expiação e prova? Por que não o mundo de regeneração? Se as condições da facilidade de comunicação já está implantada. É porque está faltando a nossa participação. Porque é uma sociedade, é uma associação. O mundo espiritual toma as providências e a gente também toma as providências. Então, é um encontro. A gente ficar só aguardando a atuação da espiritualidade para que o mundo de regeneração chegue, você pode comprar um banco bem bom e sentar nele e esperar, porque não vai chegar, não. Porque a espiritualidade, da mesma maneira, aguarda também a nossa atuação. Eu estava me recordando aqui de importância dos médiuns nos fatos históricos. E me lembrei aqui, por exemplo, de Constantino. Existe um milhão de exemplos. Mas me lembrei aqui, me veio aqui à memória, Constantino, quando deu liberdade de culto aos cristãos, que eram perseguidos, eram massacrados. Se reuniam nas catacumbas, nos lugares onde ninguém ia para poder fazer o culto. Foi Constantino que tirou os cristãos das catacumbas e levou para os prédios públicos de Roma. Esses prédios foram cedidos. Mas como é que Constantino conseguiu isso? Graças a um médium chamado Lactâncio, que era assessor do Constantino. E eu desconfio que o Lactâncio era médium, porque ele deu uma sugestão para o Constantino. E Constantino conseguiu vencer uma guerra, cujo adversário tinha um exército 10 vezes maior do que o dele. E, mesmo assim, ele venceu utilizando a sugestão inspirada de Lactâncio. Então, a gente observa que o médium tem atuação preponderante na história da humanidade. Por que não nos dias de hoje? Antigamente, nos tempos chamados tempos bíblicos, embora eu penso que hoje ainda são tempos bíblicos, mas quando a gente hoje remete àquele tempo de Moisés, de Abraão, de João Batista, de Jesus, de Paulo de Tarso, esses tempos, os médiuns eram conhecidos pelo nome de profetas, que era uma palavra grega, profite. Vocês sabem o que quer dizer profite? Intermediário. Vocês sabem o que quer dizer médium? Intermediário. É aquele que medeia, aquele que fica entre uma coisa e outra. No caso aí, entre o mundo espiritual
e o mundo encarnado. É aquele que ouve as orientações do mundo espiritual e revela aos homens. A inspiração superior é um elemento fabuloso de renovação dos nossos costumes. Se não houvesse a mediunidade no planeta, talvez nós estivéssemos hoje num período parecido com a Idade Média ainda. Foi a mediunidade, foi a inspiração divina que fez com que os homens, acatando as sugestões trazidas pela espiritualidade, conseguiram implementar. Por que não nos dias de hoje? Então, a gente observa que o papel do médium, o pessoal pega a Bíblia e fala, nossa, mas eles tinham um papel preponderante, não é? A gente vê Samuel, Jeremias, Malaquias, Isaías, mas tanta gente boa, né? Atuando mediunicamente, a palavra profeta queria dizer médium. A gente vê esse pessoal atuando. Por que não nos dias de hoje? Atuam tanto ou mais até do que eles, porque hoje nós temos mais facilidades. Eu fico pensando assim, Marlena, daqui a 1000 anos, ou seja, logo, 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 1000 anos, coisa rápida, passa rápido. Nós vamos olhar para os tempos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, e vamos dizer, nossa, mas que profetas extraordinários eram eles. Nós vamos falar de tanta gente que agiu de maneira quase que anônima, mas deixou recado, informação extraordinária. Então, o desafio de hoje, dado ao médium, não é diferente do desafio dado ao profeta, o médium daquele tempo. É o mesmo desafio, é a mesma proposta de ação. Porque quando as pessoas ouvem falar em mediunidade, fica achando que é apenas e tão somente o sujeito sentar numa mesa mediúnica e psicografar ou receber uma orientação oral, dizer ali, informar. Essa é a maneira pelas quais se registram. Mas a mediunidade, ela atua em todos os campos. E, inclusive, e eu digo, principalmente nas nossas atividades profissionais. Quem são os espíritos que estão atuando ao nosso lado nas nossas atividades profissionais? Eu conheci aqui em Goiânia, e há poucos dias eu comemorei 30 anos que eu estou em Goiânia. Eu, a Virgínia e os meninos todos. Nós saímos, fomos comer uma pizza para comemorar os 30 anos de chegada nessa terra maravilhosa. Estou vendo minha irmãzinha Andréia aí. Um abração para você, Andréia. E a gente conversando a respeito do tempo que estamos aqui e tal, eu conheci, logo que cheguei em Goiânia, na federação, um médico chamado Delúbio Machado, obstetra, ginecologista, conhecido aqui na região. E o doutor Delúbio, ele me contou certa feita que
a moça estava morrendo, porque estava num processo de sangramento que não conseguia estancar de jeito nenhum. E quando começou a baixar o desespero já em todo mundo, lutando ali para salvar a vida da moça, ocorreu uma ideia a ele. Ele disse que essa ideia nunca apareceu e ele nunca leu em livro nenhum. Brotou na cabeça dele. Bom, como a pessoa já estava já com a pressão já tendente à morte, ele aplicou aquilo que veio, a ideia dele, e salvou a moça. Mediunidade. Era médium, doutor Belu? Não sentava em mesa mediúnica, não recebia espírito de jeito nenhum. Mas foi médium, foi intermediário naquele momento. Então, essa é a responsabilidade do médium. E é o maior desafio do médium. Porque ele não é médium apenas no dia de terça-feira, de 20 horas, às 21h30, lá naquela salinha da federação em que ele reúne com os colegas, com os amigos, e recebe os espíritos sofredores, e os espíritos são orientados. Não. O médium ele é intermediário 24 horas por dia. É um desafio. Mas é tão desafio hoje quanto era desafio nos tempos bíblicos, porque as tentações eram as mesmas, a corrupção era a mesma, as questões materiais eram as mesmas. Aliás, naquele tempo era muito pior, muito mais difícil. Então, as mesmas dificuldades que Isaías, que Jeremias, que João Batista, que Paulo de Tarso, como médiuns tiveram, é aquela que os médiuns, e eu sempre gosto de frisar, ostensivos ou não, atuam. Porque há médiuns ostensivos, você conhece. Há vários que são e tal, mas há aqueles que não são médiums nesse sentido aí, de frequentar uma reunião mediúnica, de receber de maneira sequente e de uma certa frequência alguns espíritos. Não tem. Mas a espiritualidade, quando precisa deles, agem através deles para que possa produzir um efeito que a espiritualidade está pretendendo alcançar. E é por isso que, quando a gente aborda a questão da mediunidade, a gente verifica que essa mediunidade ela tem 2 níveis, 2 graus, 2 maneiras dela ser representada na pessoa. Uma é a mediunidade concedida. Outra é a mediunidade conquistada. A mediunidade concedida, o nome diz. A espiritualidade propõe ao espírito reencarnante, você vai reencarnar numa família que tem a predisposição orgânica da mediunidade para que você possa ser médium, ok? Vai ser um instrumento da sua evolução e de você levar orientação às pessoas que estão à sua volta, ok? A pessoa topa. Ou seja, mediunidade concedida. Mas tem a mediunidade conquistada. É aquele espírito que já evoluiu tanto, que já chegou num nível tal de desenvolver o chamado 6º sentido. Hoje nós temos 5 sentidos, né?
paladar, olfato, visão, tato, né? Audição, nós temos 5 sentidos. Há pessoas que, por conquista própria, já adquiriram o 6º sentido, já têm a condição, são aqueles que Allan Kardec coloca lá no item 92 do Livro dos Médiuns, ele classifica como médiuns naturais. É aquele que a mediunidade é tão natural nela que ela nem nota que é médium, de tão natural que é. Geralmente, já se manifesta em tenra idade. Tá? Desde pequenininho, já vê os espíritos, já conversa com os espíritos, já bate papo com os espíritos, já tem toda o contato com os espíritos, de tal maneira que a pessoa nasce, cresce, se desenvolve com aquela permanente atuação dos espíritos, que para ela é como se todo mundo fosse assim. É o chamado mediunidade conquistada. Evidentemente que num planeta de expiação e prova, começando a namorar com o mundo de regeneração, né? Mas ainda com características de expiação e prova, evidentemente, o tipo, o grau, a maneira da mediunidade se apresentar, de maneira mais frequente, é a da mediunidade concedida, e não da mediunidade conquistada. Aí é que está a coisa. É interessante porque, através do trabalho no bem, a pessoa deixa de passar por determinadas situações que estão no seu programa evolutivo, mas que, pelo exercício da caridade, compensa. O Chico Xavier tem uma frase muito interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte: quando a justiça de Deus nos visita para fazer cumprir determinadas questões pelas quais nós devemos passar, mas nos encontra no trabalho do bem, manda a justiça divina que seja interrompida o processo. Porque a relação nossa com Deus é a de aprendizado, não é de castigo. Deus não tem prazer nenhum em castigar, e não castiga nunca. A relação da criatura com o Criador é a de aprendizado, é de educação. Se a pessoa já aprendeu, não precisa passar pela situação. Então, é por isso que a grande maioria da mediunidade na Terra é a mediunidade concedida. Oportunidade excelente que a gente tem de resgatar, através do trabalho, algumas questões que ficaram lá para trás e que precisavam de um ajuste. Se algum companheiro quiser algum exemplo de algum caso assim de mediunidade concedida, o livro Os Mensageiros é pródigo disso. Tem o caso do Monteiro, tem 1 milhão de casos lá, contados assim, um atrás do outro, de pessoas que vieram com a mediunidade concedida e com o alerta de desenvolver esta mediunidade. A gente fala de mediunidade, a gente coloca a mediunidade como o
ponto de toque da doutrina espírita, mas a gente precisa compreender o seguinte: o objetivo da doutrina espírita não é a mediunidade. A mediunidade é o meio pelo qual a pessoa atinge os seus fins. Não está lá no capítulo 17? Acho que todo espírita sabe isso de cor e salteado. Está no DNA espiritual de todo o espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito e esse é o objetivo da doutrina espírita. A mediunidade é um dos meios para que a gente alcance este objetivo, a transformação moral e a luta contra as más inclinações. Porque penso que seja importante, necessário a gente ressaltar sempre isso, porque há pessoas que imaginam que o ideal e o desafio da mediunidade é receber espírito de manhã, tarde, de noite, de madrugada, toda hora, que esse é o objetivo. Não. O objetivo não é receber os espíritos. O objetivo é a transformação moral. Aquilo que o médium puder auxiliar na transformação do outro e aquilo que o médium utilizar, aquilo que ele fala para os outros, para si mesmo, ele conseguirá atingir o objetivo maior da sua existência, que é a transformação moral. Certa feita, conversando com um pastor luterano, gente muito boa, companheiro lá do tribunal, sujeito excelente, trabalhador fabuloso, sujeito honesto, competente, tal. E conversando com ele, e a gente tem uma conversa assim, bem aberta, bem fraterna. Um não está querendo impor nada a ninguém, é conversa entre amigos. Nós estamos, pois, conversando certa feita, e ele me falou, mas esse negócio de mediunidade não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Os companheiros, eles têm o propósito de obedecer àquilo que está na Bíblia e fazem de maneira absolutamente correta. É assim mesmo. Eu disse para ele, a palavra mediunidade não está porque foi criada em meados do século XIX. A Bíblia já existia. Mas há a palavra profecia, há os dons espirituais, há os carismas que Paulo de Tarso fala, dos dons de falar em línguas, da orientação, dos dons espirituais, enfim, que Paulo de Tarso fala. Isso tudo é mediunidade. É o que nós, espíritas, para simplificar, usamos a palavra mediunidade. E aí ele me perguntou, Jesus era médium? E se Jesus era médium, qual era o desafio que Jesus tinha? Olha que interessante. Não sei porquê, não sei como, me veio a orientação de que sim, Jesus é médium de Deus, porque um espírito crístico, para receber alguém acima dele, é Deus. Médium de Deus.
é aquele que trouxe a informação direta de Deus. Mas que, chegando aqui na Terra, se corporificando, assumindo um corpo físico, Jesus, ele provocou, realizou diversos fenômenos mediúnicos. Não quero aqui me referir às curas que ele fez, apenas, mas a 5 fenômenos essencialmente mediúnicos provocados por Jesus. O maior deles, sem sombra de dúvida, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que é a transfiguração de Jesus. Interessante, você vai no livro dos Médiuns, está lá no capítulo 6, no capítulo 7, essas informações a respeito da transfiguração de Jesus e dos demais fenômenos mediúnicos que Jesus provocou. A transfiguração. Mas como é que ocorre a transfiguração? Transfigurar não é, na raiz da palavra, brilhar. Não, transfigurar é modificar as feições do rosto. Transfigurar, tornar-se uma outra figura. Mas o caso de Jesus, que é um caso especialíssimo, é espírito crístico, é o único, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o único espírito que Deus apresentou à humanidade para nos servir de guia e modelo. Ninguém se compara a ele, ninguém que encarnou na Terra se compara a ele, segundo a informação dada pelos espíritos coordenadores do movimento espírita, na questão, repito, 625. Jesus Cristo. Ele se transfigurou. Ele mostrou um pouquinho daquilo que ele era. Para quê? Olha, o papel importante do orientador. Já li algumas obras que ele estava se exibindo. Cada um escreve o que quer, tudo bem, sem problema. Estava se exibindo. Não, estava ensinando. Estava marcando de maneira definitiva, de uma vez por todas, marcando junto aos seus discípulos, os 3 principais discípulos, Pedro, João e Tiago, maior irmão de João, os 3 principais discípulos, marcando neles a ideia de que ele, a certeza de que ele é realmente o Messias esperado. O tempo já estava avançado, logo Jesus seria preso, seria morto. Então ele precisou, através do fenômeno mediúnico, da transfiguração, revelar aos 3 principais discípulos. Não foi exibição, senão ele faria isso na frente de todo mundo, né? Se exibiria para os fariseus. Mas tem muita gente que fala, por que os fenômenos mediúnicos não acontecem aí no meio da praça de uma vez? Porque não adianta. Não adianta. Quem é incrédulo, o fenômeno assusta, apavora, encanta e tal, e no dia seguinte o sujeito esqueceu e parte para outra. É coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus queria marcar, junto aos seus 3 principais discípulos, de que ele era efetivamente o Messias, esperado por tanto tempo, anunciado desde Abraão, 1850 anos antes dele, anunciado por Abraão. E que todos os profetas, todos os médiuns de todos os tempos falaram a respeito dele, de quando ele viria, como é que seria, o que ele ensinaria, como é que seria a vida dele e tal.
em visões mediúnicas, em inspirações, escreveram essas informações todas. Jesus se transfigura, e não apenas isso. Esse é um primeiro fenômeno mediúnico, nessa ocasião, relatada no capítulo 17 de Mateus, há outros inúmeros mais. E, além da transfiguração, há um segundo fenômeno, que é a materialização de Isaías e de Moisés. Interessante. Isaías, profeta, maior profeta de todos os profetas. Isaías. E Moisés, aquele que fez os 5 primeiros livros. A Bíblia, naquele tempo, era composta de a lei e os profetas. A Bíblia hebraica era composta assim: a lei e os profetas. A lei, os livros de Moisés. Os profetas, representados ali por Isaías. Então, ali, perante ele, estavam os 2 representantes do Antigo Testamento, que conversam com Jesus, que não só materializou, não. Olha quanto fenômeno mediúnico. Olha o desafio que Jesus se propõe para deixar marcado de maneira significativa nos seus discípulos diretos. Calci, Oi. eu acho interessante nesse ponto, porque Jesus poderia ter delegado essa função, né, essa missão, para qualquer espírito, porque os espíritos que trabalham com Jesus também são evoluídos. Mas ele fez questão de vir pessoalmente. Ele assumiu essa responsabilidade. E para nós traz a reflexão: será que também não chegou esse momento para nós, médiuns, ostensivos ou não, de assumirmos as nossas responsabilidades e de fazermos por nós sem delegar para ninguém? Sem dúvida nenhuma. Quando eu entrei na faculdade de administração, me deram um livro muito bom para ler. Eu li 2 páginas, dormi 2 dias. Né? A leitura muito técnica, muito rebuscada, né? Uma tradução horrorosa. Kuntz e O'Donnell, não esqueço nunca o nome dos autores. Mas ali ele falava do líder, e dando o exemplo do o que o líder tem que fazer. Qual é o papel do líder? Então, ele dizia: o líder é aquele que desce no chão da fábrica, ombreia com o operário. Quando eu li, eu falei: rapaz, Jesus fez muito antes isso, mas muito antes. Né? Esses 2 aí estão achando que descobriram algo espetacular. Isso já foi feito há 2000 anos atrás. A grandeza do cristianismo, que dominou o politeísmo todo, é exatamente essa. O nosso líder, ele desceu, ele veio à Terra, botou o pé na lama junto com a gente e nos chamou para irmos juntos, provocando os fenômenos que ele precisava provocar para dirigir a sua missão, o seu trabalho. Esse é um dos grandes motivos pelos quais todos os politeístas, ao ouvirem falar de cristianismo e do líder do cristianismo, largavam os deuses de pedra de lado e falavam: não, é com esse que eu vou, porque esse veio, botou o pé aqui, é o verdadeiro líder, né? Segundo os livros de administração que eu li. Esse é o líder, é aquele que bota o pé junto e ombreia junto com o operário. É o momento da gente. Sim, mas calma, companheiro, não vai pegar um megafone e ir para a rodoviária, porque não é por aí.
Cada um tem o seu canto, cada um tem a sua área específica e a área de atuação. E não é com a nossa exposição que a gente vai divulgar a doutrina espírita e a mediunidade, a presença dos espíritos. Missão dos espíritas. Nós temos está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Missão dos espíritas. Divulgar a reencarnação e divulgar as vozes celestiais. Mostrar a existência dos espíritos, mostrar não só a existência, quanto a influência que os espíritos exercem sobre a nossa vida. E o Marco diz que quem começou a dizer isso de maneira muito clara e muito firme foi Jesus, provocando esses fenômenos mediúnicos todos, transfiguração, materialização, a conversa, e quando ele sai, uma voz, esse é meu filho amado, um fenômeno de pneumatofonia extraordinário. A voz brota no ar. Agora, não é um sussurro, não é um galho de árvore mexendo. É uma voz clara e que todo mundo ouve e escuta claramente. Então, a gente verifica que Jesus marca a sua presença e marca a certeza de que ele é o Messias, provocando fenômenos mediúnicos junto aos seus discípulos. Você pergunta, nós não precisamos, não era a hora? Está passando a hora. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em 1864. E lá está a missão dos espíritos. Então, desde 1864, nós estamos um pouquinho atrasados, então. Né? Desde essa época que nós temos não como grandeza da gente, mas é isso que a gente precisa prestar atenção, porque a dona vaidade, ela é perigosa. Ela morde a gente e arrasta a gente, leva a gente embora. Então, a gente ter a certeza de que devemos fazer um trabalho de ensinamento, né? Em primeiro lugar e antes de tudo, através do exemplo. Na mesa mediúnica, provocando fenômenos, curas sensacionais, esquece isso. Se Jesus fez cura e o fariseu continuou fariseu, você acha que você fazendo hoje, você vai convencer que o fariseu é o mesmo daquela época. Ele continua incrédulo até hoje. Não é por aí. É pelo exemplo. É pelo trabalho de formiguinha de cada um de nós. E aí, nós falamos que a gente é médio em todo o canto, inclusive e principalmente no campo profissional, atuando, né? Criando as condições necessárias, criando um bom ambiente, tal, através do nosso exemplo, do nosso trabalho. Seria isso ou é mais ou menos isso? Perfeito, Calci. É porque nós ainda temos dificuldades, né, de visualizar esse papel da mediunidade representando o mesmo desafio durante todos esses anos. Porque para nós hoje parece que o desafio está maior. Quantos de nós ouvimos que estamos vivenciando momentos desafiadores? E na questão da mediunidade, a gente leva isso para o campo da mediunidade ostensiva, de efeitos patentes. Parece que a ruptura que teve daquela sequência, daquela rotina de reuniões mediúnicas, trouxe um certo desalento. Então, por mais que a gente saiba que somos médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana, parece que falta algo. Então, revendo esse primeiro desafio que você trouxe,
como fazer isso na prática? Como? Nós temos o ensinamento de Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim. Né? Se não me engano, eu acho que eu não me engano, não, mas eu não tenho certeza absoluta. Está no livro Amanhecer da Nova Era, aquele terceiro livro dessa série, escrita por Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Ele diz lá que o desafio maior da mediunidade hoje é porque, no período de transição que nós estamos vivenciando, as sensibilidades são maiores. Nós estamos vendo isso. Você manda um WhatsApp para alguém dizendo alguma coisa, o sujeito se ofende 1 tonelada por conta de algo que, às vezes, você colocou sem a mínima intenção. As pessoas estão, por demais, suscetíveis. Esse é um desafio da gente, olhar as coisas por cima e não mergulhar no terreno em que está todo mundo pulando, porque aí fica complicado. Porque o médium ele é diferenciado, sem sombra de dúvida. Ele é diferenciado, porque ele tem, e ele sabe que ele tem, todo mundo tem. Influência dos espíritos na vida, todo mundo tem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Também todo mundo tem de memória, desde menininha, essa questão, né? Influência dos espíritos na nossa vida e tal. Mais do que imaginais. O médium, ele também tem essa influência, só que ele sabe que tem essa influência. O médium ostensivo, ele sabe. Ele tem a certeza, porque ele vê, ele pressente. Ele antevê, vai acontecer isso. Ele já pressente aquilo que vai acontecer. Então, esse é o desafio nesse período de maior sensibilidade, sensibilização, talvez seja a palavra melhor aplicada, né? Porque hoje, diz Manuel Filomeno de Miranda, qualquer pensamento, o mínimo que seja, já imediatamente já conecta, já faz o link, e a banda é larga, e o link é poderoso. Qualquer pensamento já de imediato já acarreta uma ligação, e essa ligação vem fortalecer ainda mais aquele pensamento emitido. Então, fica um jogo de fortalecimento de uma ideia. Talvez esse seja, nesse período de transição, o maior desafio do médium, né? De tentar, é aquilo que Jesus diz, aqueles que são de Jerusalém subam para o monte. Está lá no discurso escatológico, Mateus 24, 25, vale a pena ler ele todo. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Aqueles que são de Jerusalém subam para o monte, para os montes. Jerusalém era considerada a cidade santa, ou seja, comporta os espiritualizados. Aqueles que são religiosos, aqueles que já têm na religião o seu objetivo de vida, subam para o monte, ou seja, elevem o pensamento. Não deixe o pensamento escorregar, não, porque o link é rápido. O link é rápido e é fácil. Então, penso, e eu encerro aqui esse bate-papo, mostrando isso, que o único desafio, tudo igual a todos os profetas de todos os tempos, a única coisa que a gente poderia colocar de a mais hoje para os médiuns é esse. A comunicação se faz mais rápida. A ligação se faz de maneira mais efetiva e, portanto, mais potente.
Perfeito, Calci. Inclusive, essa questão, quando você começou já no início falando da facilidade de comunicação, que nós conseguimos reunir aqui 105 pessoas, cada uma na sua casa, isso também está acontecendo entre os dois planos da vida, né? Está se intensificando, está mais próximo, está mais evidente, e que nos convida a manter o equilíbrio mental, a elevação do pensamento, porque essa oscilação do pensamento faz a ligação imediata com quem está naquela mesma faixa vibratória, né? Muito embora o nosso pensamento é uma senoide, né? A gente sobe, desce, sobe. Esse é o nosso normal. É por isso que na prece, e que Jesus, quando ensinou a prece, o Pai Nosso, penso que ele está pensando nos dias de hoje. Olha como é que ele encerra a oração. Não nos deixe cair em tentação. Porque em tentação a gente está sempre. Tem hora que a gente está muito bem. Tem hora que nós estamos lá embaixo. Estamos em tentação. Não deixa a gente cair quando a gente estiver aqui, não. Por favor, o esforço para a gente subir de novo. A nossa vida é isso. É uma senoide. O que a espiritualidade conta e espera de todos nós, médiums, ostensivos ou não, é que a gente não permita que a gente saia do padrão mínimo que o cristianismo pede para a gente. Mas às vezes eu tenho que usar de certa energia. Ok, use de certa energia no momento. Jesus também usou de energia nos momentos necessários. Né? Se ele chegasse, gentinha, vamos lá, então, a coisa não resolvia. Tinha que entrar mesmo no pátio do templo e sair derrubando as bancas todas que estavam vendendo, porque ele ficou indignado. Então, o momento da energia é o momento da energia. Agora, a gente não pode descambar da energia por destempero, o destrambelho total, porque aí a conexão se faz com compromissos futuros danosos para a gente mesmo. Eu poderia perguntar para o Calci? Na Glauco, Não. se você me permitir, tiveram algumas perguntas no chat. E aí, eu posso responder hierarquicamente para dar oportunidade para quem perguntou antes. E aí, a gente faz a sua, tá? O Calci vai ficar aí para responder para a gente. Tem Primeiro, algumas pessoas agradecem, viu, Calci, a sua presença como um privilégio. E tem uma pergunta que a Derli faz. Mestre Calci, por favor, nos oriente a sensibilidade atuando no bem. Isso. Derli, nossa amiga Derli, trabalhou muito tempo na federação, hoje está em Brasília. É ela, não é? A sensibilidade no bem. Porque... Já estou em São Paulo, Calci. Já mudou para São Paulo, Derli, mas você não para quieta. Estou te assistindo de São Paulo. Que beleza. Capital? Capital. Que bacana. Felicidades, minha irmãzinha. Se eu Obrigada, entendi igualmente. a pergunta, né? Como usar a sensibilidade para o bem? É uma pergunta extraordinária, porque às vezes a gente usa a nossa capacidade, a nossa sensibilidade para outros fins. Quantos são médiums das trevas, né? Livros, em obras, em recados, em mensagens. Quantos de nós não deixamos extravasar através de nós mesmos certas mensagens que vão lá adiante provocar destempero, vão provocar desânimo, desespero. Hoje de manhã eu estava fazendo uma live com o pessoal de Uberaba e nos veio à mente
a seguinte informação. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Se a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, cada espírita é o agente da consolação. Então, é a gente não permitir que, através de nós, né, brote algo que vai causar lá adiante um suicídio em alguém, porque o sujeito já está num desespero, já está numa faixa de desesperança total. Alguém usa a sua sensibilidade mediúnica para ser agente das trevas, para provocar naquela pessoa um desânimo maior ainda, com graves consequências para o futuro. Então, como usar essa energia, essa sensibilidade para o bem? Chico Xavier dizia, gente, vamos rezar. A informação e é um instrumento extraordinário, que quando a gente fecha os olhos e fala Pai Nosso, nós estamos entregando na mão de Deus e do seu maior intermediário, Jesus, a condução da nossa vida. Os que têm sensibilidade mediúnica veem e contam para a gente a diferença que sentem quando estão numa questão em que causa um certo tumulto, saem dali e fazem uma prece. É como se baixasse assim, jogasse um balde de água fria na pessoa. É um refrigério imediato. Então, a oração é um instrumento por excelência para a gente manter essa senoide, tentar manter sempre no nível mais alto possível. Jesus não quer que a gente seja santo, não, mesmo porque nós não vamos ser santos de uma hora para outra. Ele nos conhece, sabe como é que nós somos e confia na gente do jeitinho que nós somos. O bacana é isso, né? Mas é a gente acreditar na gente mesmo, né? E nas possibilidades que temos. Minha irmãzinha Derli, um abração para você. Obrigada, para você também. Obrigada pelas respostas. Agora é contigo, Glauco. Na explicação do Calci, né, quando ele estava falando, e longe de mim querer fazer alguma correção, mas parece que ele tinha falado de Isaías, né? E na transfiguração, eu que fui católico muitos anos, agora que eu estou iniciando, a transfiguração acho que foi Elias. Elias. Mas ele Elias. não tem razão. De hora nenhuma tira o brilhantismo da sua fala, até porque Elias era mais antigo que Isaías, e Elias tinha um caráter específico que, no Antigo Testamento, aquela questão mística que ele foi arrebatado para cima com carruagens de fogo, e aí alguns dizem até que poderia ter sido disco voador, né? Mas me desculpa eu ter feito esse evento, porque às vezes você vai falar novamente essa passagem, né? E em outros lugares. Não, foi ótimo, foi ótimo. Porque hoje eu fiz um estudo sobre Isaías, eu estava com Isaías na cabeça, mas você tem inteira razão. É Elias, aquele que havia de vir, que é o João Batista. Só lembrando aí que quando houve a transfiguração e a materialização de Elias e Moisés, João Batista já tinha sido morto. Mas reaparece ali, materializa ali na figura da encarnação anterior dele, como Elias. Meu amigo, muito obrigado, principalmente pela música. Quem canta cria em torno de si, daqueles que ouvem, um elo de harmonia. Muito obrigado, viu? Calci, já que o assunto é bíblico, o Paulo César falou que a palavra médium encontra-se na Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28, para brilhantar ainda mais tua explanação, Calci. Calci, fala mais um pouquinho sobre esse neologismo criado pelo Allan Kardec. Perfeitamente. Em algumas Bíblias, realmente está a palavra médium,
né? Principalmente nos momentos em que quer mostrar uma profecia negativa. Isso, infelizmente, ocorre em algumas Bíblias que não fazem a tradução correta e assumem uma certa tendência, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. Mas o amigo, se pegar uma Bíblia mais fidedigna, a Bíblia é de Jerusalém, não é espírita. A Bíblia de Jerusalém, feita por teólogos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, a palavra que está lá é outra colocada. Então, outras Bíblias trazem isso, essa informação. Como as Bíblias eram escritas, tudo era escrito em grego naquela época, para que nem o inglês hoje, se você for fazer um trabalho, você tem que fazer em inglês. Não adianta botar em outra língua que ninguém lê. Então, naquele tempo, tudo que era importante era escrito em grego, que era a língua que usava na época, era o grego clássico, né? E aí a Bíblia era escrita em grego, e foi colocado num grego até mais popular, chamado o grego koiné, mais próximo da linguagem do povo. Mas, então, a palavra não era médium, não era esse termo utilizado. O termo utilizado era a palavra profeta. E aí pode inverter a situação. Mas por que Allan Kardec não usou a palavra profeta? Por que ele criou uma palavra nova para expressar algo que já está tão conhecido? Ele poderia ter falado profeta, todo mundo entenderia. Por que ele botou médium? É para ficar diferente? Tem uma explicação. É porque a palavra profeta, já no século XIX, já muito antes também, já tinha adquirido uma outra conotação que não apenas do intermediário entre o plano espiritual e o plano encarnado. Profeta, já no tempo de Jesus, queria dizer a pessoa que adivinha coisas, que fala o futuro. É porque, como houve muito profeta, vale dizer, médium, que falou do futuro, então essa qualidade de falar do futuro adotou o nome de profecia, coisa de profeta. Então, ao tempo de Allan Kardec, se ele bota profeta, iam achar que é aquele que adivinha, faz adivinhações. E a ideia que Kardec queria trazer não era essa. Ele queria trazer a ideia de pessoas que se postam entre o mundo espiritual e o mundo material. Daí ele criou, tirado do latim, a palavra médium. Mais alguém, gente, gostaria de fazer perguntas? As do chat já se encerraram. Se alguém quiser, está aberto. Então, aproveitando essa parte aqui, né, porque até o nosso irmão Paulo falou dessa parte de Samuel, né? E eu lembro quando eu li o Antigo Testamento, ficou muito marcante aquela parte em que Saul vai procurar a pitonisa de Endor, né? E eu estava consultando aqui na internet, né? Por que ficou marcado, né? Porque era de uma outra divindade, né? Que ela adorava, essa então médium, né? Adorava uma outra divindade, ela teria visto o Samuel. Então, eu acho que vem essa parte negativa da mediunidade, vem de que essa médium não seria uma profeta do Deus dos judeus, né? Do Deus dos hebreus. Então, aí ficou como se fosse algo endemonizado, né? Nós sabemos que existem médiuns aí espalhados em todas as religiões, né? Não é só no espiritismo. Gostaria que você falasse mais sobre isso, Calcide, que não é só a doutrina espírita, né, que tem médiuns. Certamente, meu amigo Glauco, toda religião, pelo menos as cristãs, as não cristãs também, são
são criadas em cima de revelação. Revelação. Então, você tem, dentro do movimento evangélico, médiuns. Eu ouvi Deus, e Deus me disse. Ok, tudo bem, é o entendimento deles. A Igreja Católica tem a mediunidade às toneladas, né? As revelações de Fátima, né? As três crianças e tal, também mediunidade. Então, não há problema nenhum. Médium há em todo canto, em todo lugar, porque a espiritualidade não faz seleção. Deus não faz acepção das pessoas. Se o sujeito é útil, pode ser útil naquele momento, a espiritualidade usa ele. Ele pode ser espírita católico, materialista, ateu, não interessa. Se houver possibilidade de atuação sobre ele para fazer um bem a alguém, vai ser atuado. Então, isso é ponto pacífico. O problema, meu amigo Glauco, o problema é que as religiões passaram a adotar assim. Os médiuns da minha igreja conversam com Deus. Os médiuns de outra igreja conversam com o capeta. Então, ficou um particularismo bobo, infantil, pueril, né, que não resiste a nenhum mínimo argumento. Agora, mais uma coisa, essa separação de que médium bom é só os meus daqui da minha igreja, que falam com Deus. Só os meus que falam com Deus. Os outros falam com capeta, falam com... né, e tal. Isso aí, essa ideia não passa nos grandes teólogos, tanto evangélicos quanto católicos. Eles têm uma ideia mais elastecida. O problema é o pastor ali da esquina, e tal, é o padre ali. Então, a coisa é no varejo, né? É uma discussão no varejo. A gente vê hoje, e eu tenho alguns livros de muitos teólogos que estão contestando determinadas posições da igreja e do movimento evangélico. Evangélicos contestando o movimento evangélico. Teólogos católicos contestando alguns escritos da Bíblia, por exemplo, dizendo a palavra não é essa, não. A palavra é outra, porque modificaram para trazer mais a ideia que eles estavam querendo divulgar. Está havendo uma revolução no planeta. Muda, surda ainda, silenciosa, feita por grandes teólogos. A maioria deles são evangélicos. E que vem aí, né, numa avalanche de ensinamentos para nós, quando esses livros começarem a ser popularizados, esses livros que eles escrevem, Bart Ehrman, Roger Olson e outros mais, quando esses livros começarem a ser popularizados, né, aí o companheiro lá da esquina ele vai parar de dizer que médium bom é só os dele, né, os outros. Nós vamos aumentar a nossa... É só uma questão de tempo. Só esperar um mundo de regeneração, entrar um pouquinho mais, que a gente vai ver esse encontro das religiões. Pessoal, para finalizar, a nossa última pergunta, a Gilmara Roberto questiona: a mediunidade ou a sensibilidade decorrente dela causa sofrimentos aos médiuns? Como lidar com os assédios e más influências do mundo espiritual quando ainda não se aprendeu a lidar com a própria mediunidade? Eu costumo dizer que mediunidade é caminhão descendo a ladeira. Minha irmã Gilmara, o caminhão desceu a ladeira. O que aconteceu lá embaixo? Pode ter acontecido um desastre. Como
pode ter acontecido, o caminhão parou, entregou o alimento, fez uma família feliz e foi embora. Mediunidade é isso, é conduzir um caminhão. Tem que tirar a carteira específica. Como é que eu me livro dos assédios? Melhorando o nosso tônus vibracional, né? O médium, ele é chamado, nessa encarnação, enquanto médium, a não frequentar determinados ambientes. Porque ele sabe que ele vai entrar e ele vai ver coisas horrorosas e vai trazer para casa, para a sua própria casa, as companhias. Então, tem muita gente, e é uma questão somática, que sofre com o processo da mediunidade, sente desconforto, sente dor, mas isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não guarda relação nenhuma com moral, com obsessão. É uma questão só psicossomática. Com o passar do tempo, a pessoa equilibra essa mediunidade, tornando-a mais natural. Mas o médium, ele é chamado, e esse é o desafio de hoje, a manter não uma postura de santo, mas manter-se num certo nível, né? Não mergulhando, não se deixando levar pela ira, não se deixando levar pela inveja, pelo rancor, pela raiva, pela maledicência, porque são objetos pelos quais os espíritos que não estão interessados no trabalho que a gente pode realizar, né, é o modo que eles têm de atrapalhar o nosso progresso, a nossa evolução. Calci, muito obrigada. Pessoal comentando no chat, que excelente aula, a luz que necessitávamos para hoje. Quem disse isso foi o Francisco Geraldo. Luciana Braz, explicações sobre a mediunidade é um alívio para a alma, para quem não tem ainda muito controle e conhecimento. E essa é a proposta do MEP, inclusive do nosso Instagram, levar esse conhecimento que acalma, acalenta e dá, sobretudo, segurança para muitas pessoas. Então, ajude-nos a divulgar, a construir esse conhecimento juntos, o tanto que muitos de nós ainda necessitamos de esclarecimento nessa área. Imensa gratidão por tudo, Calci, disse Ana Carolina Bidala. Suas explicações são maravilhosas, estou me sentindo flutuando, uma energia maravilhosa que paz. Então é nessa paz que nós nos despedimos, é nessa paz que nos recolhemos e que iniciamos a nossa semana. Hoje é segunda-feira ainda. Então, um forte abraço a todos, todos que estão aqui conosco. Essa aula, se possível, será publicada em vídeo no YouTube da FEGO. Assim que publicarmos, divulgaremos também. Cris, é com você. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos. Uma alegria, Calci, uma alegria ver, né, o rostinho de todos. Gratidão, muito boa aula. Então, vamos elevando o nosso pensamento, fechamos nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso divino amigo, a espiritualidade amiga, os coordenadores desse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre a mediunidade. Essa ferramenta tão importante, tão especial, que nos abre oportunidades imensas de transformação, de mudança, de melhora, de elevação. Te pedimos, Senhor Jesus, que possamos ser dignos dessa grande oportunidade, dessa sua confiança em nós, para que possamos usar essa faculdade tão linda para o bem, para a paz, que seja a mediunidade com Jesus, que possa levar alento,
a todos que se aproximarem de nós. Que a nossa vida, Senhor, possa ser esse evangelho, que esse conhecimento possa nos trazer a paz, o equilíbrio, a alegria, a esperança, neste momento tão grave que toda a humanidade passa. Te pedimos, Senhor, que sejamos instrumentos da Tua paz. Somos ainda tão pequenos, tão insignificantes e precisamos dessa conexão contigo, dessa conexão com a espiritualidade amiga, para que possamos superar dia a dia as nossas próprias inferioridades, para que possamos dia a dia evoluir, crescer e lutar para a nossa melhora. Fica conosco, Senhor, abençoa os nossos estudos, que possamos aprender, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos maravilhosos que transformam a nossa vida, que transformam aqueles que estão perto de nós. Proteja-nos, Senhor, de todos os males. Abençoa, Senhor, a todos que sofrem, a todos que estão nos hospitais, a todos os trabalhadores da saúde, que todos recebam uma energia nova, uma força, uma coragem, que todos possamos, Senhor, estar orando, vigiando, para que possamos não cair em tentação. Nos livra, Jesus, de todos os males e nos proteja. Que possamos estar aqui novamente na próxima segunda-feira, cheios de alegria, cheios de fé, preparados para esse aprendizado maravilhoso que a Tua doutrina nos traz. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos debaixo da Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Até mais, gente. Boa noite. Até. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Glauco. Foi ótima harmonização. Muito bom. Obrigada. Boa noite, gente. Muito bom mesmo. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Foi noite. maravilhoso. Até segunda. Boa noite. Até segunda. Boa noite, gente. Obrigada pelos estudos. Obrigada, Calci. Foi maravilhoso, viu? Obrigada, Eliana. Tchauzinho, pessoal. Obrigada, viu? Nós iremos encerrar a sala, dando um beijo, um tchau e um até breve. Acompanhe a gente. Até breve, obrigada. Até breve, muito bom, tá bom? muito bom ver os alunos das outras turmas. Uma alegria ver bom. vocês, pessoal. Muito bom. Muito bom. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.